É uma alegria muito grande estar mais uma vez reunidos como congregação para estarmos louvando, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus com essa alegria, com esse calor humano que temos aqui. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. O título na minha Bíblia é A Falibilidade dos Projetos Humanos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vou estar convidando o presbítero Ailton para estar fazendo uma oração de confissão ao nosso Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Deus justo, Deus fiel, Deus rico em misericórdia. Senhor, nós clamamos teu perdão, Senhor. Nós queremos confessar a Ti, Senhor, todas aquelas faltas que temos cometido, tudo aquilo que temos feito que fere a Tua santidade, Senhor. Nós suplicamos teu perdão, Pai, porque nós queremos a cada dia andar conforme a Tua palavra, Senhor, porque o Senhor é um Deus santo e o Senhor nos chama para a santidade, que nós venhamos a cada dia praticar tudo aquilo que é bom perante os Teus olhos, Senhor. Nós lhe pedimos perdão e oramos pelo nome santo de Jesus. Amém. Deus, Ele ouve as nossas orações. Nós já confessamos nossos pecados a Ele, e Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a maldade, de todo o pecado que existe no coração humano. Vamos estar abrindo, irmãos, nossas Bíblias no Salmo de número 47. Salmo de número 47, estaremos lendo todos os salmos. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, e o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Irmãos, é uma satisfação podermos já ter confessado e agora estar agradecendo a Deus
pelos benefícios, pelas misericórdias que Ele faz em nossas vidas. Ele fez misericórdias em minha vida essa semana, e tenho certeza que fez misericórdias, derramou bênçãos sobre a vida de cada um aqui presente. E precisamos, como filhos seus, como amados seus, estar agradecendo a isso. Eu vou estar pedindo para que o pastor esteja fazendo uma oração de gratidão e logo após convidando a equipe de louvor para cantarmos o hino. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite com o coração grato, com o espírito em júbilo, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Por isso estamos alegres. Queremos agradecer ao Senhor por nos ter concedido mais uma semana na Tua presença, mais uma semana de saúde, mais uma semana de paz. Queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos materiais, especialmente, Deus, pelas bênçãos espirituais, com as quais o Senhor tem nos agraciado dia após dia. Louvamos o Teu nome por isso. Sabemos que tudo vem das Tuas bondosas mãos e por isso nos colocamos como povo do Senhor, diante do Senhor em espírito de gratidão, louvando, bendizendo e adorando Teu nome. Essa oração nós fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Quero lhe convidar a se colocar de pé. E quem tiver aí o exemplar do inário, que possa abrir no hino de número 120 para entoarmos ao Senhor juntos. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. A igreja pode tomar seus assentos. O coro deste hino, ele é muito bonito, né? E expressa o que nós precisamos. De ti, Senhor, careço. Precisamos apenas do amor e da bondade de Deus, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro, almejo, desejo por ti. É essa a nossa oração dia após dia.
buscar, aspirar, querer a presença de Deus em nossas vidas. Vamos continuar louvando a Deus, mas agora vamos abrir em Malaquias, capítulo 3. No versículo 10, Malaquias 3:10, é um momento de louvor, mas é um momento de fidelidade a Deus também. A palavra de Deus nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar vós bênçãos sem medida. Esse momento, este ato, é um privilégio dos membros da igreja, dos que são pertencentes a esta congregação, mas não é vedado que os demais também ofertem e deem o que Deus tocar em seus corações. Então vamos estar passando ao momento de louvor, e no primeiro hino vamos estar trazendo os dízimos e ofertas até o gasofilácio, lembrando que também é louvor a Deus e que Deus tem uma promessa em nossas vidas, quando fala que se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, quando nós ofertamos e damos o nosso dízimo a Ele também. Então, com a palavra, a equipe de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos estar em pé uma vez mais, para que nós possamos louvar e engrandecer o nome desse Deus, amém? Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.
sempre cantarei teu amor. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Casa abandonada. Casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus?
espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. E dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Os irmãos podem retornar aos seus assentos. É tão bom, tão maravilhoso estarmos louvando a Deus com as nossas vozes, com o nosso coração. E durante o louvor, muito me chamou a atenção o segundo e o último hino. O segundo louvor que cantamos, ele fala: coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio, o que falta em nós é o amor. Essa primeira parte do hino, ela diz respeito à casa, à habitação que não tem o essencial dentro. E essa casa, ela não é aconchegável, ela não nos abriga. Essa casa sem o amor, ela não nos serve. Só que a casa com amor só existe quando Deus habita nesta casa. E essa casa sobre a qual o hino fala, o louvor fala, somos nós, somos eu e você, que precisamos estender a mão, precisamos perdoar, precisamos acolher o próximo, seja quem for. E só fazemos isso quando Deus habita em nossos corações. E apenas quando Ele habita, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, de coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Estamos aqui para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Deus. E Ele continuará nos falando
através de sua mensagem. Eu vou estar orando pela vida do pastor, que vai estar nos trazendo a mensagem dessa noite. Vamos estar com os ouvidos abertos, muito atentos, o que Deus tem para cada um de nós essa noite. Pastor, por favor. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por todos os atos deste culto até aqui. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. E te agradeço, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha casa, ó Pai, na vida da minha família, na vida desta igreja, Senhor Deus. Quero te pedir agora para que o Senhor venha estar falando através do pastor Hamilton, para que ele possa estar trazendo a tua palavra aos nossos corações e que humildemente possamos ouvi-la, acolhê-la e pô-la em prática, ó Pai. Abençoa a vida dele e de sua família também. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém? Prazer revê-los, ver que estão bem, passaram bem a semana. No domingo passado eu não estava com os irmãos, né? Soube que caiu um dilúvio aqui na cidade de São Borja, na hora do culto. Nosso irmão presbítero Lucas nos trouxe a palavra, uma palavra abençoada, consegui assistir o culto depois. E trouxe de Sapiranga um abraço aos irmãos, agradecer o conselho aqui da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de São Borja, por ter me liberado para essa viagem, e trouxe de lá um abraço a todos os irmãos. Saúdo a todos que aqui estão, aos membros da igreja, aqueles que nos visitam, aqueles que nos assistem pelas nossas redes sociais. Que o Senhor fale conosco nessa noite através da sua palavra. Queria convidar você, sem mais demora, a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Nós estamos caminhando pelo capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4, hoje nós vamos trabalhar apenas nos versos 8 e 9. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, apenas os versos 8 e 9. Onde quer que você esteja, acompanhe com reverência a palavra do Senhor, que nos diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que em nome de Jesus o Senhor nos conceda a graça de apreendermos tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Que o seu Santo Espírito aplique em nós as verdades contidas na Tua palavra, na Tua Escritura, e que nós sejamos, Deus, bereanos, e que nós sejamos, Deus, não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Fala com o Teu povo, nutre o Teu povo onde quer que ele esteja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós estamos numa leitura sequencial, expositiva, sequencial, do capítulo 4 de Filipenses, convém que nós possamos voltar um pouquinho, até porque na semana passada nós fizemos uma breve interrupção, né, no texto de Filipenses. Então vamos só nos lembrarmos daquilo que está acontecendo aqui. Qual é o contexto da epístola aos Filipenses? Paulo escreve aos Filipenses, estando preso, a carta aos Filipenses é uma das 4 cartas da prisão, junto com Colossenses, Filipenses, Colossenses, Filemon, Filipenses e Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Cartas onde ele estava preso, escreve ao povo. Ele escreve essa carta, essa epístola ao povo, aos crentes de Filipos, com o objetivo de encorajá-los, de animá-los, uma vez que o seu líder estava preso,
uma vez que já havia muita perseguição aos crentes da cidade de Filipos, nós devemos nos lembrar, mais uma vez, que não existiam ainda templos, igrejas como essa, as pessoas se reuniam em casas, e essas eram as pequenas igrejas, né? Basta que nós nos lembremos lá de Atos, capítulo 4, se reuniam de casa em casa, enfim. Então, essas eram igrejas do primeiro século, nós estamos aqui no ano 61, 62 da era cristã. A perseguição contra os cristãos se intensificava, então Paulo, estando preso, escreve aos irmãos como que dizendo a eles, encorajando e dizendo, olha, independente do que acontecer, independente das circunstâncias, permaneçam firmes no Senhor. Capítulo 4 disse isso, versículo 1, 2 e no segundo bloco, 1 e 2 e no segundo bloco, versículo 3 a 5. Nós falamos sobre isso nas semanas anteriores. Permaneçam firmes no Senhor, porque se vocês permanecerem firmes no Senhor, vocês vão conseguir enfrentar as perseguições, as lutas e as tribulações. Haviam pressões de fora para dentro da igreja, falsos mestres, falsos ensinos, heresias. Havia pressão dentro da igreja, dissensões dentro da igreja, nós falamos de alguma delas, especialmente entre as duas irmãs Evódia e Sintique, que havia um conflito entre elas, que nós não sabemos exatamente o que é, mas fato é que a igreja estava sendo acossada por vários problemas. Paulo, então, sem poder ir até lá, escreve essa carta exortando, encorajando, animando. E nós terminamos na semana anterior, os irmãos vão se lembrar, os versículos 6 e 7, com Paulo exortando aos irmãos de Filipos, seus leitores originais, e a todos os cristãos que viessem depois destes, de que se nós mantivermos os nossos olhos voltados para o Senhor, nós não andaremos ansiosos com as coisas desse mundo, com as preocupações desse mundo, com as lutas desse mundo. O Senhor está perto de nós e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, preencherá o nosso coração. Então, em resumo daquilo que Paulo já escreveu no capítulo 4, é isso. Confiem em Deus, se alegrem em Deus, independente de qualquer coisa, alegrai-vos no Senhor. Lembrem-se de que o Senhor está perto, tanto perto, presença, quanto perto a sua volta, escatologia, o momento do seu retorno para buscar a sua igreja, de forma única. E agora, se nós entendermos tudo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, para que as coisas lá de fora, as perturbações lá de fora, não venham preencher a nossa mente e o nosso coração. A nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos sentimentos. Então, nós conseguiremos completar a nossa carreira. E agora, aqui, nos versículos 8 e 9, Paulo vai dar uma espécie de encerramento a essa exortação, a esse aconselhamento. Porque, a partir do versículo 10, que nós falaremos na próxima semana, se o Senhor permitir, ele já vai falar de uma outra coisa. Aí ele já vai falar da oferta que ele recebeu, de como os irmãos de Filipos o auxiliaram na sua viagem, enfim. Então, ele vai fazer um fechamento aqui de tudo aquilo que ele havia dito nos versículos anteriores do capítulo 4, nos versículos 8 e 9. Nós vamos trabalhar, então, verso a verso, de forma expositiva, explicando aquilo que Paulo queria passar aos leitores originais e como nós podemos pegar esses princípios como aplicação para a nossa vida. Versículo 8, então. Volte os seus olhos aí para o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo, então, irmãos, vai concluir essa exortação que ele vem trazendo desde o capítulo 3, quando ele diz que nós não somos dessa terra, cidadãos dessa terra, e por isso, tudo que ele explicaria no capítulo 4 precisa fazer sentido para nós. Então ele vai fechar esse raciocínio, esse pensamento, esse aconselhamento, dizendo, finalmente, irmãos, ou parafraseando Paulo, usando uma outra palavra para dizer aquilo que ele está dizendo aqui. Olha, já que vocês aprenderam tudo isso, já que eu já falei tudo isso, já que vocês sabem que a mente e o coração de vocês estará guardado por Deus, já que vocês sabem que vocês não devem andar ansiosos, já que vocês sabem que o coração de vocês, a mente de vocês não deve ficar perturbada pelas coisas desse mundo, de que a alegria de vocês não deve ser posta nas coisas desse mundo, então, finalmente, vamos preencher essa mente e esse coração com outras coisas. Sai a ansiedade, sai a tristeza pelas nossas derrotas nessa terra, pelas nossas lutas nessa terra, pelas nossas tribulações, sai isso do nosso coração, e agora, no lugar disso que saiu, Paulo vai indicar o que deve entrar.
o que deve preencher o nosso coração e a nossa mente. E aí ele vai dar 8 princípios, 8 evidências daquilo que deve preencher o coração do crente, lá de Filipos, da minha vida e da sua vida. E aí ele vai começar então. Olha, irmãos, tudo que é verdadeiro deve preencher a mente e o coração de vocês. É nisso que vocês devem pensar, no que é verdadeiro. Irmãos, já que pensamentos errados levam a comportamentos errados, pensamentos verdadeiros levam a ações verdadeiras. Então é nisso que o crente deve investir o seu tempo, em pensar, em preencher a sua vida com coisas verdadeiras. Já que a paz de Deus guarda os nossos pensamentos, blinda os nossos pensamentos de pensamentos ruins, pecaminosos, errados, o que deve preencher a nossa mente são princípios eternos e transcendentes que se estendem ao longo das eras e das épocas, que não perecem, que não caducam. Então, os princípios morais que Paulo vai deixar aqui para os filipenses, eles são supracultura. Aonde quer que você esteja, aonde quer que esteja um crente no Senhor Jesus, ele deve viver com esses princípios, dos quais Paulo destaca alguns, e dos quais o primeiro é o verdadeiro. Então, tudo que o crente deve pensar, tudo que deve preencher a mente e o coração do crente é a verdade. Uma das virtudes que ele lista é a verdade. E o que é a verdade, irmãos? Se alguém perguntar para você o que é a verdade, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Quem é que disse, certa feita, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o que deve preencher a cabeça do crente é a verdade, o verdadeiro, o grande eu sou, o Filho de Deus. A nossa mente ela deve estar repleta, abundante, transbordante da mente de Cristo. Paulo vai escrever isso em 2 Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Então, nós devemos pensar os pensamentos de Cristo, nós devemos ser verdadeiros como Cristo foi, nós devemos imitar a Cristo, nós devemos viver uma vida sem mentira, uma vida sem hipocrisia, uma vida sem legalismo. Irmãos, dentre as heresias que tentavam entrar pela igreja de Filipos aqui, e macular o verdadeiro evangelho, estavam o legalismo e o antinomismo. O legalismo era um rigor à lei, ferrenho à lei. O antinomismo, exatamente o oposto. Como nós somos, a pregação é de que como nós somos crentes, nós não precisamos, então, muito nos preocupar com a lei de Moisés, não precisamos ser tão morais como a lei nos ordena. Duas heresias, dois extremos que o crente não pode de maneira nenhuma passear por elas. Nós precisamos ser verdadeiros. A lei nos mostra o pecado. Se não fosse a lei, como nós saberíamos que somos pecadores? Se a lei não dissesse a você, você não pode roubar, como você saberia que não pode roubar? Se a lei não dissesse a você, você não pode falar mal do seu irmão, como você saberia que não pode falar mal do seu irmão? A lei nos aponta para Cristo. A lei é um farol, uma lanterna, uma luz que nos aponta a Cristo. E Cristo é o verdadeiro. Irmãos, como nós vivemos desde esses tempos, né? Não é algo novo. Num estado de hipocrisia e de mentira que nos enoja, que nos entristece. O Lucas deve ter falado sobre isso, se ele não falou diretamente, ele falou implicitamente a respeito disso, pregando sobre o bom samaritano na semana passada. Porque as pessoas iam passando e olhando para aquele homem, não, coitado, está machucado, mas largava ele lá e ia embora, fingia que nem via. Nós vivemos, irmãos, e quando eu falo nós vivemos, eu não estou apontando para você ou para mim. Mas nós vivemos, e Paulo vivia, e por isso ele exorta, num estado de hipocrisia, num estado de legalismo, de farisaísmo, onde as pessoas vivem de forma dupla, onde as pessoas vivem uma dicotomia, achando que elas podem viver da maneira como quiserem, de segunda a sábado, e no domingo elas pegam uma Bíblia, colocam debaixo do braço, sentam no banco da igreja e por isso são santas. E por isso estão perdoadas. E por isso Deus se agrada delas. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira deslavada.
E quem acredita nisso, irmãos, tenha certeza absoluta, está caminhando para o inferno. Ainda não alcançou a paz com Deus, ainda não entendeu o Evangelho, ainda não foi transformado pelo Evangelho. Porque aquele que é transformado pelo Evangelho, ele não consegue viver uma vida de mentira. Ainda que ele erre, que ele caia, que ele vacile, aquilo vai trazer para ele desgosto, tristeza, aquilo vai trazer para ele um sentimento, o Espírito vai contristar, o Espírito vai chorar dentro dele, ele vai entristecer o Espírito, porque ele sabe que ele está ofendendo com seus pecados a um Deus que é santo, santo, santo. Mas algumas pessoas acham que podem viver assim. Jesus Cristo falou disso, né? Aqueles sepulcros caiados, por fora, maravilhosos, bem pintados, com flores frescas, novas, com aquelas paredes de mármore, me fala uma pedra mais preciosa do que mármore aí, gente. Mármore é mais cara? De mármore, então, aquelas pedras, aqueles túmulos lindos que a gente vê. Mas o que tem lá dentro? É podridão. E é essa comparação. E é por isso que foi tão pertinente essa música que nós cantamos. Eu não pedi essa música hoje ao Ministério de Louvor. Mas Deus pediu, né? Porque quando a gente vê o hino que o Ministério de Louvor cantou, fala exatamente isso. De que nós vivemos de uma maneira, ou nós dizemos viver de uma maneira e vivemos de outra. Nós dizemos servir, amar uma vida de verdade, mas muitas vezes vivemos uma mentira. Vivemos um engano. Achamos que estamos enganando. Talvez a gente está enganando até quem convive com a gente, o nosso vizinho, nosso patrão, nosso empregado. Talvez a nós mesmos, nós nos enganamos e mentimos para nós mesmos. A gente tem a tendência de achar que aquilo não vai trazer nenhum problema para nós, mas o que a gente não pode se esquecer é de que de Deus não se zomba. E aquilo que o homem semear, aquilo também ele colherá. Salmo 139 diz que não tem absolutamente nada que nós façamos e que Deus não tenha ciência, por conta da sua onipotência, onipresença. Então, irmãos, nós fomos chamados a uma vida de verdade, a uma vida de absolutos. Nós vivemos numa vida de relativismo. Tudo é relativo. As pessoas refutam o que é absoluto, a verdade. Tudo é relativo. Depende, pastor, da circunstância. Nós somos verdadeiros, mas depende da circunstância. Eu não roubo, mas se a menina me entregar o dinheiro a mais no caixa do supermercado, do Barclays, eu não estou roubando. Tudo é relativo e nós vamos deixando o absoluto de lado. Está errado, irmãos, isso é pecado. Nós precisamos andar na verdade do Evangelho e na verdade daquele que é o Evangelho, Senhor Jesus. Então, Paulo está dizendo aos filipenses, vai vir muita coisa aí de fora, tentando entrar na mente e no coração de vocês. Fiquem firmes e preencham a mente e o coração de vocês com aquilo que de fato é verdade. Não vivam a dicotomia de achar que nós podemos caminhar pelo profano, assistir o profano, ler o profano, ouvir o profano, e que Deus está nesse negócio, que Deus está abençoando esse negócio. Não está. Não está. Talvez Ele esteja permitindo que nós acumulemos juízo para nós mesmos. E a gente acha que está sendo abençoado. Mas Paulo vai falar mais alguns princípios, mais algumas evidências aí. Ele diz que é verdadeiro e ele diz também que o que deve preencher a nossa mente é tudo aquilo que é respeitável. O que é respeitável aqui na mente de Paulo, escrevendo aos Filipenses? O que é respeitável na mente de Paulo, escrevendo aos Filipenses, é tudo aquilo que o crente faz, que os filipenses fariam e deveriam fazer, e que não traga vergonha ao Evangelho, que não traga mancha ao Evangelho, que não traga manchas, máculas ao Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que na boca dos crentes, é como Paulo estivesse dizendo para os filipenses, olha, eu sei muito bem de como a libertinagem existe no meio de vocês. O antinomismo era preponderantemente libertino e levava à libertinagem. Eu sei como a libertinagem está próxima de vocês. Aquela época, irmãos, era muita luxúria, era muito pensamento impuro,
em Corinto era assim, em Éfeso era assim, também, muito provavelmente, em Filipos assim. Paulo está dizendo, olha, essas coisas não podem entrar no coração de vocês, não pode preencher a mente de vocês. A obscenidade, pensamentos impuros, pensamentos que Jesus Cristo não teria, nós não podemos ter, irmãos. Nós não podemos ter. E aí eu vou entrar com outra dicotomia, que é o fato do crente achar que algumas coisas que ele pensa, faz ou fala, não tem nada a ver. Essa é uma das frases mais perigosas que existem na face da terra. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não traz problema para mim. E aí, por causa disso, nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, e por causa disso, dos nossos lábios, os nossos lábios que deveriam ser puros, saem piadas de mau gosto, de cunho sexual, chocarrices, blasfêmias dos nossos lábios. Porque nós não nos cuidamos de ser respeitáveis. Porque nós não nos cuidamos de nos dar o respeito. Então, quando nós estamos na arquibancada do estádio de futebol, quando nós estamos num campo de futebol, jogando aquele futebol ali de toda semana, o crente ficou lá fora, a carteirinha de crente ficou lá fora. Não entrou para dentro do estádio. E aí nós falamos palavrão. Palavrão social. Alguém já ouviu falar isso? Palavrão social. Pastor, isso é um palavrão social, todo mundo fala. Problema se todo mundo fala, você não pode falar, eu não posso falar. É palavrão. Envergonha o evangelho. Nos confunde com o descrente. Isso pode estar na boca do descrente, na minha não, na nossa não. E aí nós assistimos um vídeo ou outro, e aí nós assistimos uma miséria de uma novela que só leva para aquilo que nos afasta de Deus. Irmãos, nós precisamos viver uma vida respeitável. Nós devemos viver uma vida que agrade a Deus 24 horas por dia. Nós não temos uma licença para, durante algum tempo do dia ou da semana, viver da forma como nós queremos. Nós não somos livres. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos livres, nós somos libertos do pecado, das garras de Satanás. Mas nós somos comprados por preço de sangue, alto preço. E nós temos que fazer aquilo que o nosso Senhor nos exortou a fazermos, nos mandou a fazer. Como é que nós vamos ser sal e luz nesse mundo, irmãos? Se nós nos sentamos no meio das pessoas que estão vivendo uma vida de qualquer jeito e nos misturamos a eles, a ponto das pessoas passarem e ver um grupo e falar, não consegue distinguir quem é quem, está todo mundo ali naquele bolo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deixa isso de forma muito clara no capítulo 4, versículo 29, salvo engano, em que ele diz, parafraseando, em que ele diz, da boca do crente não pode sair piadinha de duplo sentido, palavrão. Nós precisamos viver uma vida respeitável, irmãos. E aí talvez você pense, mas pastor, o ambiente em que eu vivo, se eu parar de fazer esses negócios que o senhor está falando, eu perco meus amigos todos, perco até meu emprego. Que perca, irmãos. Que perca. Os seus amigos, a sua família sanguínea, o seu emprego, a sua namorada, o seu namorado, seja lá quem for, pode ser, no final dos tempos, eu não estou falando que estou falando que pode ser, no final dos tempos, o retrato, a caracterização da cruz que Cristo falou que você teria que tomar para segui-lo. Talvez você se pergunte, meu Deus, Jesus falou lá, abandona tudo que você tem, tome sua cruz e me siga, mas eu não sei exatamente o que Jesus queria dizer com isso. Talvez seja o seu emprego, talvez sejam os seus amigos. O evangelho é renúncia, irmãos. Não estou falando aqui para ninguém largar a família, estou falando aqui para ninguém largar o emprego, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é que importa agradar a Deus e não a homens. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Lá no final nós vamos falar disso de forma mais pormenorizada. Mas nós precisamos viver para a glória de Deus,
custe o que custar. Custe o que custar. Talvez a gente vai perder um amigo, uma amiga. Teve gente antes de nós, no primeiro século, que perdeu o braço, que viu seus filhos bebês serem comidos por feras na frente deles, que foram crucificados, que foram, já falei isso aqui, né? Quando Nero era o imperador, que eram cobertos de piche, de um material inflamável, e eram colocados pelas ruas de Roma, ali eles eram acesos, e eles serviam, aqueles cristãos serviam como fogueiras em cada esquina para iluminar a noite de Roma. E nós aqui pensando se nós podemos ou não perder um amigo, uma namorada, um namorado, porque a vida que eles levam é totalmente diferente da vida que o meu Senhor me manda levar. Pensemos sobre isso. Paulo vai falar ainda, o terceiro aí, de que nós devemos, que a nossa mente, o nosso coração deve se ocupar com aquilo que é justo. O que é justo na cabeça de Paulo? Na cabeça de Paulo, justo é aquilo em que os cristãos de Filipos olhariam para as pessoas e teriam o mesmo peso e a mesma medida para as atitudes delas. A palavra no original aqui é a mesma palavra usada quando alguém ia comprar alguma coisa, fazer algum tipo de negociação, e você colocava numa balança o produto que a pessoa estava comprando, e na outra balança você colocava um peso até que você equilibrasse aquilo para saber exatamente o peso do que você estava vendendo. A palavra no grego significa a mesma coisa, o mesmo pensamento que Paulo está dizendo aqui. Então, é nós termos o mesmo peso e a mesma medida para as nossas atitudes e para as atitudes das outras pessoas. Ao invés de nós olharmos para elas e achar que o pecado delas é sempre pior do que o nosso. De que nós sempre somos mais santos do que eles. De que nós sempre temos o direito. Não é assim que nós invariavelmente fazemos? Nós não olhamos os nossos pecados, a trave e o cisco, né? Essa dificuldade que nós temos de colocar as nossas faltas no mesmo patamar que as faltas da outra pessoa. Quem vive com marido, esposa, filhos, pai, mãe, dentro da mesma casa, entende bem o que eu estou dizendo. Entende bem o que eu estou dizendo. De como as pessoas que vivem conosco, que convivem conosco, muitas vezes falham, e nós colocamos um peso imenso na falha delas, mas quando nós cometemos aquele mesmo erro, nós sempre temos uma justificativa. Nós sempre temos uma maneira mais amável de lidar com o nosso defeito, com a nossa falha, com o nosso erro. Paulo vai falar ainda de tudo aquilo que é puro, levando mais uma vez àquela ideia que eu já disse anteriormente, do respeitável, que não tenha impureza, que não tenha mácula, que não tenha mancha. Deve ser isso o que preenche o nosso pensamento. Nossa língua deve sair apenas palavras de bênção. Nós somos as cartas vivas de Jesus que andam por essa terra. As pessoas estão nos lendo em todo o tempo. Nós somos o bom perfume de Cristo andando pelas ruas de São Borja. Qual perfume nós temos exalado? É um perfume puro, como que Paulo exorta os irmãos de Filipos, a exalarem aqui, no ano 61? É esse o perfume que nós temos exalado pelas ruas? Perfume puro, bom perfume de Cristo. Ele vai dizer ainda, tudo que é amável, e amável aqui, irmãos, vai trazer a compreensão, a ideia de amabilidade, de cuidado, de você cuidar da pessoa, de você se entregar à pessoa, de você se voltar para essa música que o Ministério de Louvor cantou aqui mais uma vez. Se não tem amor, se não tem perdão, aonde está Deus? Vamos voltar aqui para a mensagem do Lucas na semana passada, do bom samaritano que cuida ali daquela pessoa que estava ferida à beira da estrada. Essa é a ideia de amável, é você ter sempre uma palavra doce, é você ter sempre um acolhimento para receber aquelas pessoas. É disso que Paulo está dizendo. E já encerrando aí nessas virtudes, ele vai dizer, olha, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que não tem nenhum tipo de má reputação, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso
pensamento. Aí, nesse finalzinho do versículo 8, ele já entra numa parte mais teológica, mais profunda. Ele vinha falando das virtudes, e agora no finalzinho aqui do versículo, o que ele quer dizer com se algum louvor existe é algo que você possa entregar a Deus? É algo que você possa trazer, está fazendo aqui, claro, um retorno, né, uma alusão ao Antigo Testamento, ao sacrifício do Antigo Testamento, mas ele está dizendo aos filipenses, se você puder trazer isso que está na sua mente, no seu coração, e entregar no altar do Senhor, amém. Amém. Se há algum tipo de louvor nisso, amém. Mas se não há, irmãos, definitivamente, larga isso para lá. Não é de Deus. É laço. É laço. Abandone esse tipo de prática. E muitas vezes, os filipenses, porque se Paulo levou essa mensagem a ele, certamente isso acontecia. E a mim e a você também. Muitas vezes, o que nós temos entregado a Deus, nós não podemos dizer que há algum louvor, não. Não podemos dizer. Muitas vezes, o que nós temos entregado a Deus é mais ou menos aquilo que Caim entregou, achando que ia agradar a Deus, né? E aí o texto vai dizer que Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta. Porque para Deus se agradar da nossa oferta, Ele tem que se agradar primeiro de nós. E Deus conhece o nosso coração. Ele sabe. Quando, lá em Samuel, né, quando Davi é escolhido para o serviço, né, para o ofício, o texto vai dizer que o homem olha a aparência, mas que Deus vê o coração. Lembra dessa passagem? Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que nós estamos trazendo. Sabe a intenção daquilo que nós estamos trazendo. Há algum louvor naquilo que nós temos trazido a Deus? Se há algum louvor, amém. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E ele vai encerrar, então, esse bloco, dizendo no versículo 9, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, Paulo está dizendo aqui que a sua exortação, que o seu ensino, que aquilo que ele queria passar aos filipenses, não tem um caráter abstrato, teórico, mas que é algo prático. Algo prático. Ortodoxia e ortopraxia. O que nós aprendemos e o que nós vivemos na prática, no dia a dia. Então, Paulo está dizendo, olha, o que eu estou dizendo a vocês, eu estou dizendo a vocês porque eu vivi. Então, não é algo impossível de se fazer, não, porque eu vivi. E ele vai chamar a responsabilidade para ele. Ele vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele vai dizer, façam porque eu fiz. E aí ele vai dizer, entre outras coisas, né? Aquilo que aprendestes, o que nós aprendemos? O que Paulo ensinou aos filipenses, irmãos? Aquilo que nós estamos ensinando aqui agora. Aquilo que a gente ensina aqui nesse púlpito toda semana. O evangelho da graça do Senhor Jesus. O que nós ensinamos é que o homem nasceu bom, perfeito, mas que os nossos primeiros pais pecaram, e com o pecado deles toda a humanidade foi lançada sob a ira de Deus, ficou debaixo da ira de Deus, e que nós não tínhamos condição de nos reconciliarmos com Deus, porque a herança do pecado ficou em nós, mas que um varão perfeito, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo, se encarnou, tomou o meu lugar e o seu lugar, fez aquilo que nós não conseguiríamos fazer, morreu por nós, e por isso nós fomos reconciliados com Deus. Todo aquele que crê nessa verdade, nesses 30 segundos que eu expus, está salvo. Está salvo. Se com o coração você crê e com a boca você confessar, com a língua você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, seus pecados estão perdoados. Foi isso que os filipenses aprenderam com Paulo. Foi isso que Paulo pregou. E os irmãos vão se lembrar que Paulo nem lá queria ir. O plano de Paulo era outro. Paulo estava querendo ir para a Ásia. O Espírito o exortou a que viesse para a Europa. E Paulo foi, obedeceu ao Espírito e foi. E pregou lá exatamente isso, que Jesus Cristo é o Senhor. Então é isso que os filipenses aprenderam. É isso que nós precisamos aprender. Então ele continua dizendo, né? Olha, o que vocês aprenderam, o Evangelho, o que vocês receberam,
o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, a graça, a misericórdia de Deus, a consciência de que não é esforço humano, de que não é sacrifício humano que nos reconcilia com Deus, de que não há absolutamente nada, irmãos, que você possa fazer ou que eu possa fazer para nos trazer a paz com Deus, se não crer em Jesus. Nenhum tipo de sacrifício físico. A Edilene estava lendo hoje Jeremias, profeta Jeremias, ela falando a respeito disso, ela me chamou para me mostrar o texto, dizendo que, seja lá qual for o sacrifício que nós fizermos para Deus, com a intenção de alcançar paz com Deus, salvação, reconciliação, é inútil. É inútil. Nós não precisamos fazer mais nada. Tudo que precisava ser feito para que nós fôssemos reconciliados com Deus foi feito naquela sexta-feira, no meio da tarde, lá na Palestina. Quando Jesus Cristo deu o último suspiro, irmãos, quando Jesus Cristo disse, naquela tarde, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a minha dívida e a sua dívida foi cancelada. Aquela nota promissória que estava com a minha assinatura e a sua assinatura, e com a assinatura de todo ser humano que já passou por essa terra, ou passará por essa terra, todos nós. Antes de nascer, nós já contraímos uma dívida, está lá a nossa assinatura na nota promissória. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário, aquela promissória com seu nome foi rasgada de todos nós que cremos em Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo aos Filipenses. Lembrem-se disso, guardem isso, pensem sobre isso. É isso que vocês aprenderam, isso que vocês receberam, isso que vocês ouviram e o que vocês viram em mim. Vocês viram em mim que existe possibilidade de viver. Aí nós vamos voltar ao capítulo 4 todo, porque ele está dizendo aos Filipenses, tudo aquilo que vocês viram. O que eles viram? Tudo isso que Paulo está ensinando no capítulo 4 foi o que eles viram nele, que Paulo sofreu, que Paulo estava preso, que Paulo passou por naufrágios, que Paulo foi picado por serpente, que Paulo teve que pular de uma fortaleza, que Paulo sofreu sessões de chibatadas. Obrigado. Tudo isso ele viveu, tudo isso ele passou. Mas ele continuava dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Depois de passar por tudo isso. Então ele está dizendo aos Filipenses, eu dei o exemplo a vocês. Sejam meus imitadores. Não estou falando aqui da boca para fora. Não estou pedindo a ninguém que faça algo que é impossível de fazer. Estou falando porque eu fiz, eu vivi isso. Eu vivi a tribulação, eu vivi a luta e permaneci dando glórias ao nome de Deus, louvando o nome de Deus. Vivam assim também. Vivam com a perspectiva do céu. Vivam com os olhos voltados para o céu, atravessando essa terra, mas com os olhos, a mente e o coração voltadas para as coisas do céu, para as coisas de Deus. E Paulo, então, vai usar um imperativo, uma ordem, que está no tempo presente. Ele vai dizer, praticai. Tudo isso que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram, pratiquem. É uma ordem, irmãos, não é um conselho, não. Pratiquem. Vivam assim. Porque se vocês viverem assim, o Deus da paz será convosco. E aí é uma promessa maravilhosa para fechar esse bloco. Uma promessa que serve de encorajamento aos filipenses, que iam passar por muita coisa ainda. Estava próximo, né, o auge da perseguição. A mim e a você, que certamente temos as nossas lutas diárias aí, que estamos enfrentando algum tipo de tribulação e de luta. O conselho final de Paulo aos Filipenses é que se eles inculcarem, se isso fizer parte da vida deles, todas essas exortações, esses conselhos, o Deus da paz estará com eles. Ou seja, nós não estaremos atravessando sozinhos. Nós jamais estaremos sozinhos, porque existe uma promessa para todos nós, irmãos. Então, Paulo fecha esse bloco aos Filipenses, dizendo a eles, para que eles se animem, se encorajem e aguardem no Senhor. Um mandamento apostólico, emitido com autoridade divina. O próprio Espírito de Deus disse a Paulo, diz ao meu povo,
que se eles praticarem aquilo que eu os ensinei, o Deus da paz estará com cada um deles. Tem um escritor cristão, vocês já devem certamente ter ouvido falar dele, John MacArthur. Ele escreve que a estabilidade espiritual é consequência de como uma pessoa pensa. A Bíblia não deixa dúvidas de que o modo de viver das pessoas é produto dos seus pensamentos. Traduzindo o que MacArthur escreveu aqui, o que ele quer dizer é o seguinte: nós vamos viver o nosso dia a dia de acordo com aquilo que nós pensamos, com aquilo que preenche a nossa mente e o nosso coração. A nossa mente e o nosso coração. É assim que nós vamos viver. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando nós sairmos dessa porta, e quando você se esquecer, porque a ciência diz que 90% daquilo que eu falei agora, daqui a 10 minutos, quando você sair por aquela porta, você não vai lembrar mais. Mas se você se lembrar de que aquilo que ocupa a vossa mente e o vosso coração é o que vai nortear a sua semana, a sua noite de hoje, e todo o decorrer da sua semana, já valeu a pena. Então, ocupe a sua mente, o seu coração, meu irmão, das coisas do alto, daquilo que é puro, justo, amável. Vamos colar. Verdadeiro, respeitável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Amém? Irmãos, eu vou concluir dizendo aos irmãos que o grande engano com o qual Satanás ilude os tolos, os nécios, o grande engano, a grande mentira de Satanás, é iludi-las de que elas podem viver no pecado e ter paz com Deus. De que elas podem viver chafurdando na lama e ainda assim estarem em paz com aquele que é totalmente puro, totalmente santo. Essa é a maior fake news da história. Uma mentira deslavada do inimigo das nossas almas. Muitas pessoas procuram ter paz com Deus sem ter um relacionamento com Deus, que é o autor da verdadeira paz. E isso é impossível. Para experimentar a paz, nós precisamos, primeiro, conhecer o Deus da paz. Essa citação é do reverendo Hernandes, pastor da nossa denominação. Os filipenses sofriam problemas internos e externos, mas eram cidadãos dos céus. E se alegrassem em Cristo, se não andassem ansiosos com coisa alguma, e se experimentassem a paz de Deus, essa promessa maravilhosa, conseguiriam completar a sua carreira aqui nessa terra. Trazendo para os nossos dias e aplicando para os nossos dias, eu e você estamos peregrinando por essa terra, enfrentando nossos desafios e nossas lutas. Mas devemos nos lembrar que somos cidadãos dos céus, que devemos nos alegrar em Cristo, manter a mente sem ansiedade, pois o Senhor está cuidando de nós. Façamos, eu e você, uma asepsia, uma limpeza em nossa alma e em nossa mente. Deixemos, eu e você, de encher e de atulhar a nossa mente e o nosso coração com lixo digital, televisivo, com más conversações, conversas torpes, e que eu e você possamos andar de acordo com a verdade do Evangelho, da graça do Senhor Jesus. E a promessa que temos é que, se procedermos assim, o Deus da paz estará conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Nós vamos orar mais uma vez e vamos impetrar, rogar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos, mas antes eu queria convidar que viessem à frente o nosso irmão Ilgner e a nossa irmã Catiele. Queria convidar também aos nossos presbíteros que, por gentileza, viessem à frente, aqueles que puderem. Por favor.
Irmãos, com muita alegria no coração, a Igreja Presbiteriana de São Borja está recebendo hoje esse casal como membros da nossa igreja. Já estão conosco há algum tempo, mas apenas agora eles de fato farão parte do nosso corpo, do nosso hall de membros. Então nós vamos recebê-los de forma muito rápida. Vamos fazer a eles algumas perguntas, apenas 5 perguntas, e se eles responderem certo, de forma adequada, serão então aceitos em nosso meio. Nós estamos recebendo esses irmãos, eles já eram cristãos, crentes no Senhor Jesus de outra denominação, nós estamos os recebendo a pedidos, artigo 14 do nosso Código de Disciplina. Então, Ilgner e Catiele, vocês apenas vão responder aquilo que eu colocar aos irmãos, por favor. Vocês creem em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida, creem? Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados são a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todos os que lhe pedem? E, finalmente, vocês estão sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? E, finalmente, prometem que, como membros dessa igreja, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras? A última pergunta. Artigo 14. Vocês prometem sustentar essa igreja com a presença, com as orações e em todos os aspectos direcionados pela liderança, pelos líderes dessa igreja? Muito bem, irmãos, uma vez que os nossos irmãos confessaram a sua fé em Jesus Cristo, a submissão à nossa confissão e ao conselho dessa igreja, nós então recebemos o Ilgner e a Catiele como membros dessa igreja. Um prazer, uma bênção ter vocês conosco. Desde que chegaram aqui sempre foram uma bênção e agora ainda mais. Sejam muito bem-vindos ao nosso meio. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essas almas que se juntam a nós, que irão caminhar conosco aqui na Igreja Presbiteriana de São Borja. O Senhor tem cumprido a sua palavra, nós temos buscado pregar o verdadeiro Evangelho e por isso o Senhor tem acrescentado a nós, dia a dia, aqueles que estão sendo salvos. Louvamos ao Senhor por isso e pedimos ao Senhor que a igreja os acolha com amor, com muito carinho, e que eles se sintam, Deus, amparados, acolhidos aqui, em nome de Jesus, e que, da mesma forma como faziam parte de uma família cristã, da igreja de onde vieram, que aqui também se sintam amados e se sintam parte desse corpo. Abençoa-os na sua caminhada, Deus, eles que estão há algumas semanas do casamento,
rogamos desde já a sua bênção sobre a vida dele, sobre esse casamento, sobre essa nova família que o Senhor concebe, e que Deus, em todo o tempo, eles possam experimentar da tua graça e da tua misericórdia. Aproveitamos para pedir também ao Senhor a tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos que estão conosco essa noite, daqueles que não puderam ou não quiseram estar aqui conosco, daqueles que estão em seus lares acompanhando o culto, que a tua graça, que a tua misericórdia os assista em todas as suas necessidades. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que morreu sim, mas ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, nós estamos então chegando ao final desse culto. Queria mais uma vez agradecer a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Queria agradecer a vocês que nos visitam nessa noite, o Eugênio, a Zaira, o irmão que ali está. Que Deus o abençoe e que todos vocês se sintam muito à vontade em nosso meio. Essa casa não é nossa, essa casa é do Senhor. Sempre que vierem, serão muito bem acolhidos aqui. Que Deus abençoe a todos. Uma semana de muita saúde, uma semana de paz, uma semana sem ansiedade, nos alegrando no Senhor. Grande abraço.